Super feliz de começar aqui mais um programa Questão de Pele. E hoje vamos abordar um assunto que sempre dá muito ibope. Quem nunca foi na internet e viu a dica da blogueira, ou então a influencer, a amiga, comprou vários produtos e viu que realmente aquilo ali não funciona? Bom, então, para desvendar os mitos e as verdades na dermatologia, eu convidei aqui uma pessoa super especial. Tem 3 pessoas aqui comigo, mas esse médico é assim, top, ele dá todas as dicas no Instagram. Dr. Guilherme Musi, que é dermatologista em São Paulo, que eu conheci através de um grupo muito querido de médicos. Nós formamos um grupo de 50 e poucos médicos chamado Imperadoctors, que são médicos que têm bastante autoridade. E Guilherme, ainda muito jovem, né, se destacou com a sua atuação não só na parte clínica, mas também na questão dos cuidados estéticos com a pele, e tem um Instagram super interessante, porque ele ali desmistifica não só os mitos, né, mas também fala bastante, quem não segue, tem que seguir o Guilherme lá na rede social, que eu vou colocar aqui para vocês. Fala sobre as doenças, sobre os tratamentos na dermatologia. Presencialmente, eu tenho aqui 2 mulheres lindas, uma, Tainá da Silva, que é advogada, modelo e Miss Campos. Prazer. Prazer receber você aqui, Obrigada Tainá. pelo convite. E a criadora de conteúdo, também influencer, Iris Silva, também é uma linda. As 2 são minhas pacientes, mas com certeza devem ter algumas dúvidas aí que não deve dar tempo na consulta de esclarecer. Então, hoje, né, como eu estava falando, no século XXI, a gente vive quase que um retrocesso do pensamento crítico, com muitos assuntos relacionados à saúde, que na verdade são inverdades, né, que são sem embasamento científico, né? E na dermatologia isso acontece muito, acaba dificultando um pouco apesar de muitos conceitos, né, serem colocados por médicos, mas em algumas situações a gente vê que isso atrapalha um pouco, que o paciente fica um pouco perdido do que realmente vale a pena, o que não vale a pena. Você queria falar então um pouquinho sobre isso, Guilherme? Claro, obrigado de novo, Ana, pelo convite. Acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de conversar a respeito de um tema tão interessante que é a informação como si só. E é exatamente isso que você falou. A gente tem um acesso à informação que é inesgotável. Então, você, na palma da sua mão, com seu telefone celular, consegue, por exemplo, resolver todas as suas questões de banco, consegue alugar um apartamento fora do país e você consegue acessar uma grande quantidade de informações. O grande problema que a gente tem, como você mencionou, é a análise crítica delas. Então, de que adianta se você ter esse filtro todo, toda essa quantidade de informação, se você não sabe avaliar a fonte? Então, é isso que a gente vê na nossa área, na dermatologia. Existem diversos mitos, diversas situações que a gente se equipara, que quando a gente volta para a literatura científica, a gente percebe que aquilo nada mais passava do que uma crendice mesmo, uma lenda urbana, um terraplanismo, como eu gosto de chamar. Sim. E as meninas que são minhas pacientes, vocês lembram de alguma coisa assim que vocês tenham aprendido no consultório, que vocês tinham um conceito e que depois eu falei que não era nada daquilo? Eu lembro que teve um tempo que estava muito em alta aquele jato de plasma, que eu cheguei a comentar com você, que o pessoal Sim. estava fazendo na região dos olhos, que era muito bom. E eu primeiramente fui consultar, né, com você para saber se era confiável, se era isso mesmo. E você Eu falei que eu não tinha imediatamente indicação. falou que não tinha. Então, tá bom. E aí, Eu acho que Tainá? não, acho Não, que não lembra? Tá. Na verdade, assim, tanto os cuidados com a pele quanto com os cabelos envolvem muitos mitos, né? Eu acho que o que eu mais recebo no consultório, não sei você, Guilherme, são os mitos em relação aos cuidados com o cabelo, né? Então, a primeira coisa são as cápsulas, as vitaminas, as gominhas para queda de cabelo, né? Que aí você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que você tocou num tema que é extremamente assim pertinente. Então,
Hoje em dia, todo mundo quer uma fórmula mágica. Então, você quer o comprimido de tomar para servir como protetor solar, você quer o comprimido para sua pele ficar boa, e é claro que alguém ia inventar o comprimido para melhorar o cabelo. Infelizmente, é uma coisa que a gente sabe que não funciona mesmo, que essas gominhas começam desde coisas simples, assim. Primeiro, não tem nenhuma evidência. Então, é aquilo, mas se não tem evidência, como é que vende? Poxa, porque a pessoa sabe desenhar muito bem a coisa. Então, assim, primeiro, é um produto que é um produto alimentar. Então, se é um produto alimentar, você não precisa fazer evidência a respeito de alimento, certo? Então, para vender, Sim. acontece isso daí. E aí, quando você vai olhar o que tem nessas gominhas, nada mais passa do que uma lista de vitaminas, muitas delas que você obtém na sua dieta comendo normalmente, principalmente porque esses produtos alimentares, eles são regidos por uma coisa que chama ingesta diária recomendada, que é uma tabela nutricional que diz ali qual que é o mínimo de cada elemento que você tem que ingerir ao longo do dia. Claro que pessoas diferentes com necessidades diferentes precisam de um aporte diferente, sim, mas quem vai fazer esse ajuste fino com você é seu nutricionista, é seu médico, nutrólogo, entendeu? Não é uma gominha que vai fazer isso daí. E aí, aquela coisa. Mas a gominha serve para tudo. Então, vai fazer o cabelo crescer mais. A gente sabe que velocidade de crescimento de cabelo é uma coisa que é natural daquela pessoa, assim como o tempo que esse cabelo fica crescendo. Então, se a velocidade e o tempo são constantes da pessoa, lembra, a gente aprendeu no colegial, na física, o que acontece? Você sabe qual que é o comprimento que vai ter. Então o pessoal fica lá chorando, porque eu quero tomar alguma coisa para o meu cabelo ficar maior. Sinto muito, você não vai ter. E aí as pessoas buscam outras soluções, às vezes põe prótese, às vezes põe aplique, mas a gente viu bastante coisa dessas gominhas, principalmente essas gominhas causando problema também, porque às Sim. vezes acontece o contrário, né? A gominha tem vitamina A, por exemplo, e aí o consumo excessivo pode levar a um quadro de queda capilar que a gente chama de eflúvio telógeno, e infelizmente começa um bom tempo depois da pessoa ter começado a tomar a gominha que ela nem acha, porque a gominha é gostosa, a gominha é do bem, a gominha fulana de tal falou que funciona. Mas esse daí foi um dos grandes terraplanismos. Eu imagino que você deva ter visto uma galera gastando um dinheiro com isso. Não, com certeza. É o tempo Eu, inteiro no consultório, eu né? Fala, Tainá. lembrei, eu lembrei que no início, né, eu cheguei a comprar, não foi gominha, foi cápsula. Eu lembrei, vou perguntar pra doutora Ana, e aí você falou que não precisava gastar dinheiro com Sim, com aquilo. E certeza, eu né? sou uma das pessoas que se indicava e Isso. também tomava. É, porque a velocidade e o comprimento total do fio do cabelo é determinado pela genética, né? Então não adianta você querer interferir nisso, né? Porque é Sim. geneticamente determinado. Varia entre as pessoas, mas é fixo em você. Então a gente tem que, quando tem queda de cabelo, focar na causa, tratar a causa. Na maioria das vezes não é por deficiência de vitaminas. E aí, então, né, caso tenha uma deficiência de vitaminas, normalmente a gente tem que utilizar doses muito maiores do que as que são encontradas nesses polivitamínicos, que são liberados pela Anvisa, como ele falou, como suplemento alimentar. Então, esses são liberados para uso, só que eles colocam ali, na hora de vender, né, na bula, 1000 indicações que não tem estudo, né? Então, a gente tem que pensar também que até tem coisa que tem estudo, mas não significa que tem um artigo, tem um estudo científico, que aquilo ali tem evidência, né, Guilherme? Exatamente, a gente tem que fazer a grande questão que é, poxa, será que toda evidência é de qualidade? Hoje em dia, se eu e a Ana a gente quiser aqui fazer um artigo, a gente faz, senta ali, escreve o que a gente quiser e a gente consegue publicar isso daí numa boa. Com certeza. A gente não faz isso porque a gente gosta de dormir bem à noite, a gente preza por uma medicina ética e baseada em boas evidências. Mas é exatamente esse o problema. Não é porque tem um artigo que, assim, tá valendo, entendeu? Uma das minhas pacientes, ela sempre me falou, uma paciente não, uma professora minha, ela falava uma coisa assim, o papel aceita tudo. Então aceita você escrever um monte de asneira no papel justamente porque você quer um ponto de vista. E você com certeza vai encontrar um local para publicar essa informação. Por aí isso se que a você gente realmente... precisa ter... Pode falar, Ana. Não, pode terminar. Não, por isso que a gente precisa ter esse raciocínio clínico, assim, para ler, porque é muito difícil. Não é que nem ler um gibi, um mangá, uma revista de fofoca, nem nada disso. É uma coisa que demanda tempo, te desgasta, você tem que ir, voltar, ver quem publicou, onde foi publicado, quem pagou a conta da publicação.
Não sei como Ana encara isso daí, mas eu fico às vezes angustiado, porque você vê assim que é duplamente penoso. A pessoa, Sim, gasta um tempão para escrever, fazer tudo aquilo lá, e mesmo assim ainda é uma coisa enviesada, né? sim. Ou cheia de erros. Aí você vai analisar um artigo, na maioria das vezes nem todo profissional de saúde tem um cuidado, né, de ver quais são as falhas, né, daquele estudo. E nesse momento que a gente vê também a importância que a internet tem para a nossa vida, né? Porque É, a maioria dessas cápsulas, elas são extremamente divulgadas por sim. influenciadores, Sim. né? Que acaba... Infelizmente, né, o influenciador é leigo, então ele está Exatamente. recebendo, né, para realmente divulgar aquilo. Então, aí eu acho que teria que ter sempre um médico para orientar, né, mas isso não acontece. Então, você vê, inclusive, profissionais de saúde falando coisas que não são, na verdade, não tem embasamento, não tem a validação do meio científico, né? Então, o cabelo é um dos temas, mas a pele também, né? Efeito rebote, né, Guilherme? Que a gente também sempre fala, né, que efeito rebote não existe. Fala um pouquinho sobre isso, senão eu acabo falando muito. Esse é um dos meus temas, assim, que foi favoritos. Eu lembro de ouvir bastante isso quando eu estava na faculdade, ouvi bastante isso quando eu estava na residência. E aí eu falei, caraca, né, bicho, acho que eu vou dar uma olhada nisso daí. E aí você vai buscando artigos mesmo e aquilo, ó, quando está escrito no artigo, nunca tem uma referência. Isso daí já te fala, pô, de onde está todo mundo tirando isso? E quando você se volta para alguns estudos, assim, de realmente como a sua pele funciona, a gente sabe que desde 1975 a gente já tinha essa resposta de que não existe efeito rebote, tá? Eu sinto muito, mas não existe mesmo. Então você pode lavar o seu rosto 1 milhão de vezes que isso não vai aumentar a produção pela glândula sebácea. E eles mostram muito bem, de uma forma detalhada, exatamente como é que é essa questão, como é que foram os experimentos que chegaram até lá. E aí vem o grande problema. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta muito das coisas que ele consegue enxergar. E às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente está enxergando. Então, eu escuto várias vezes a falar assim, mas eu vejo isso daí comigo. Aí quando você fala assim, mas você vê e avalia como? Porque esse daí é o grande ponto. Como é que a gente avalia as coisas? Da mesma forma que a gente vai avaliar a qualidade de evidência, avaliando como é que o artigo foi feito, quem fez, onde foi publicado, essas outras questões, a gente tem que ver o que a gente usa de métrica para avaliar uma questão. E aí a pessoa fala, eu sinto. Pô, eu sinto também um monte de coisas que não querem dizer que são verdades. E aí a gente começa a discutir essas outras questões. Então, não tem efeito rebote para o cabelo, não tem efeito rebote para a pele. O que tem de efeito rebote que a gente utiliza esse termo, às vezes é o seguinte, é o paciente tomar uma medicação que deveria servir para tratar aquela medicação e quando ele para aquela medicação, a doença volta com mais força. Aí a gente fala do rebote. Agora, aquela questão da oleosidade lá do cabelo e da pele, infelizmente, putz, caiu por terra e já tem um tempão. Com certeza. Em relação ao cabelo também, a gente vê muito de cronograma capilar, né? Que também não tem nenhum sentido. Você Pois realmente vê os pacientes preocupados em fazer nutrição, não. Então, são várias coisas que não tem nada a ver. Pois é, e assim, eu gosto do negócio do cronograma capilar porque eu acho que para as pessoas, hoje em dia todo mundo tem muito problema de organização, de ter disciplina para fazer as coisas. Então tem a disciplina do skincare, a disciplina de ir para academia, a disciplina de estudar todo dia. Agora, esse negócio do cronograma capilar, eu acho que é assim, é para você se organizar. Mas é meio estranho, né? A gente, como médico, dermatologista, você olha e fala assim, mas você está querendo nutrir o quê? Sendo que seu cabelo é uma fibra morta, entendeu? Você não está tentando nutrir, por exemplo, a sua bolsa de couro. Mas o cabelo, as pessoas têm aquela sensação de que passar comida no cabelo vai absorver, vai fazer alguma coisa mágica. Quando, E aí, na verdade, você está passando um produto que vai só fazer uma maquiagem, né? Exatamente, a gente vai melhorar o brilho, a textura, a forma como a luz incide, você pode mudar a cor, mas a gente tem que lembrar que é uma fibra morta. Então, machucou, cortou, rasgou, quebrou, machucou com o secador, com a chapinha, o trauma tá lá. Você não vai nutrir, reparar, reconstruir nada dessas coisas. Mas a gente pode maquiar, a gente pode melhorar o brilho, a gente pode melhorar o aspecto. Sim. Você lembra de alguma coisa assim que você vê muito no consultório, Guilherme? Nossa, tenho. Eu tenho uma coisa que eu inventei, que eu elaborei a Santíssima Trindade da dermatologia. Então, é aquela coisa assim, os pacientes, eles acreditam que todas as doenças dermatológicas, elas são causadas por 3 coisas, que é alergia, hormônio ou emocional.
E eu acho particularmente interessante isso daí, até porque o que acontece? A gente, como tem, teoricamente, nesse argumento de autoridade, todo mundo acha que você só estuda, que você é expert, que você é infalível nessas coisas. Se você colocar qualquer uma dessas três questões, a pessoa vai falar: vixe, Maria, concordo, é verdade, por isso passei um estresse na semana passada, só pode ter sido por isso. Aí entra junto a questão do hormônio, porque tudo é hormonal. Então fala, e a acne? É hormonal. A rosácea também é hormonal. E, por último, a questão de alergia, porque também é aquela coisa, eu tô com alergia disso. Eu passei o produto, tô com alergia já. Eu tenho alergia à amoxicilina, que a gente escuta falar bastante. Então a gente vê que toda dermato acaba caindo nisso daí. O que é um problema, porque abre mão para um monte de coisa errada que a gente vê por aí. Então, uma das coisas assim mais tristes que eu acabo vendo, eu atendo pacientes com uma doença de pele que chama dermatite atópica, ou os pacientes com psoríase, por exemplo, que também é uma outra doença de pele, mas que acomete todo o corpo, assim como a dermatite atópica. O corpo todo, assim, aumenta o risco de infartar, esse tipo de coisa, quando eu falo que acomete o corpo todo. E o que acontece? Um monte de paciente vem e fala assim, eu gastei muito dinheiro fazendo uns tratamentos assim que não funcionam para nada. E são tratamentos assim que a pessoa vira para você e fala, você está com deficiência de vitamina D, por exemplo. Você tem isso daí porque é emocional, você na outra vida brigou muito com a sua mãe e agora você está passando por um passamento. Você tem que fazer a sua constelação familiar a respeito disso. E todas essas coisas que só fazem com que o paciente fique pior. Não ajuda em nada ele a melhorar. Por quê? Porque ele não está tratando a doença dele e joga para ele toda a responsabilidade daquilo lá. Então, o profissional, ao invés de ajudar, acolher, ter empatia, falar, nossa, vamos tratar, tem saída, isso daqui não é culpa sua, não, ele joga toda a culpa lá e aí oferece uma solução. Então, você vê que é aquela coisa meio maquiavélica. É que nem quando você chega e fala mal de uma pessoa, tentando fazer a pessoa se mostrar mais prestativa para você. E isso daí eu vejo bastante no consultório, muita coisa hoje em dia, e aí você pergunta, de onde veio isso? Ele, eu vi fulano de tal, falando na internet, tudo aí. Eu falei, mas você checou a informação? Você viu de onde viu isso daí? Não, eu só queria mesmo alguma coisa que pudesse me ajudar, porque eu não aguento mais essa doença. Eu falei, então, tudo bem, vamos lá, vamos tratar. E você, Ana, o que você vê assim? Bom, além de cabelo, que aí realmente são muitas coisas, né? Desde raspar o cabelo, vai engrossar, que isso é coisa antiga, né? Que não tem nada a ver, que a gente escuta também o tempo todo. Bom, em relação ao filtro solar, né? Pacientes que chegam dizendo que o filtro solar vai causar um malefício X lá, porque ele ouviu falar que vai alterar a parte hormonal, né? Que é mais? Colágeno, né? Que é uma coisa muito controversa. Quer falar um pouquinho? Cara, acho que do colágeno a grande questão é que a gente olha os estudos e aí você fala, você fez um estudo que você fez uma intervenção alimentar e você não controlou a alimentação do paciente nesse período. O que você quer provar? Você deu colágeno, que é uma proteína, mas será que se eu tivesse dado costela, por exemplo, para o paciente, que também é uma proteína, não teria tido o mesmo efeito? Sim. E aí o pessoal acaba, nesses estudos também, colocando uns pontos de avaliação que, cara, você olha e fala assim, putz, mas não faz sentido nenhum. Então tem estudo de colágeno que avalia a pressão arterial do paciente. O que estava fazendo aí? Tem estudo que, por exemplo, fala, mas eu fiz uma biópsia e aumentou o colágeno. Mas que tipo de colágeno, que quantidade, onde que foi feita essa biópsia? Como é que isso daí se dá a longo prazo? Porque faz um estudo de 6 semanas e acho que, por exemplo, isso daí é um grande efeito. Agora, não faz muito sentido, eu acho que a Ana concorda comigo. Você fazer uma intervenção alimentar e você não controlar a respeito da dieta do paciente. E a gente vê muito profissional, você olha na internet, lá tá alguém pegando um artigo falando, é evidência científica, e fazendo uma dança junto. Nada contra, mas ciência é um negócio mais sério, é mais difícil ler mesmo. E se a gente não está atento para isso, todo mundo comete equívoco. Você acha, a gente gosta de fazer o nosso trabalho. Ana concorda comigo, se fosse bom, nós teríamos as primeiras pessoas para prescrever, porque, é fácil, né? Você fala, toma um sachê todo dia, toma essa cápsula aqui do protetor solar. Mas não, a gente vai lá, gasta tempo, explica como passa, qual que é a quantidade, o que você tem que fazer. Ana senta e elabora um plano de tratamento e gerenciamento de envelhecimento, propõe uso de tecnologia, combina com injetável, combina com bioestimulador de colágeno. A gente gosta bastante de ultrassom microfocado. E aí a gente vê a pessoa querendo resolver sempre da forma mais fácil, infelizmente. Infelizmente.
Quantas tem como. vezes vocês ouviram, né, meninas, em falar sobre colágeno e quantos profissionais de saúde já falaram, Diversas né, vezes. Na bem, né, internet isso para é suplementar, né? amplamente É, divulgado, né? Doutora, infelizmente. o fator do filtro solar, ele... Corta. Você quer perguntar quantas vezes você poderia, o que que Não, dá não, corta. de diferença? Não. Não corta, não. Eu esqueci o que ela falou pra mim. Ela te fala que protege mais vezes? Ou, Caramba, é do deu tempo. um branco. Não, não é do tempo, que assim, o protetor tá escrito que é fator 60, então você pode ficar 60 minutos exposta. Não foi Explica para exatamente o ela, que... deve ter sido mais ou menos isso aí que ela ficou na dúvida. Então, assim, quando a gente compra um protetor solar, a primeira coisa que a gente acaba olhando é aquele FPS, que é o fator de proteção solar. Quando a gente olha, a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente aprendeu lá no primário, que é o quê? Qual é a unidade desse número que eu estou vendo? Não tem unidade. Então, não tem nada a ver falar que o FPS é tempo, porque ele é um número puro. 30, 60, 70. Esse é o primeiro ponto. A segunda conta é por que ele não tem unidade? Porque ele é uma razão. Então, quando a gente faz o teste do fator de proteção solar lá no laboratório, eu quero ver quantas vezes mais radiação a minha pele aguenta em relação à pele que está desprotegida. Por isso que o pessoal erroneamente colocou a cabeça do tempo, porque ele olha quantas vezes mais radiação, então é igual a tempo? Não, não é. Por quê? Porque a exposição solar ela varia ao longo, por exemplo, do local onde você está. Eu aqui estou abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Cara, Isso. quem por exemplo, está mais próximo do Equador tem uma outra incidência do Sol, e isso daí interfere bastante na exposição. Eu, por exemplo, fico aqui no meu consultório, fechado, tenho persiana, quando eu fico em casa jogando meu videogame, tá tudo fechado também. E aí a gente vê que, por exemplo, quem gosta de praticar exercício ao ar livre tem outro tipo de exposição. Então, esse daí é o grande segredo da questão do protetor solar, que o FPS ele é uma medida de quantas vezes mais. Entretanto, esse quantas vezes mais traz um segredinho. Quando a gente olha lá atrás da embalagem, a gente vê que aquele teste foi feito com uma quantidade determinada de protetor solar. E assim, quando a gente vai olhar nos estudos, a maioria dos pacientes passa muito menos do que o recomendado. Então, a proteção que você tem é menor. Por isso que eu falo que são as duas coisas mais importantes. É você usar o maior protetor, o maior fator de proteção possível que você tolere, porque você tem que gostar do seu produto, já que você vai passar no rosto, mas você tem que gostar de passar na quantidade correta, senão você tem uma proteção que é inferior àquela que a gente precisa. E, Ana, como você acaba orientando, porque às vezes é uma coisa que me gera dúvida, mesmo porque acho que falta experiência de vida, mas como você acaba falando para elas, assim, acertar a cor do protetor? A minha cor é invisível, né? Eu não tenho cor. Então, eu nunca tenho um protetor, assim, que eu pudesse usar um pigmento para me proteger. Como você orienta, assim, as suas pacientes? Geralmente, até vocês meninas, né? eu peço para colocar sempre um filtro branco por baixo e aí elas adequam uma base por cima. Então coloca 2, 3 camadas de filtro para você conseguir, né, aquela quantidade mínima recomendada de 1,3, 1,7 ml, só que ninguém vai pegar uma seringa e ficar contando se tem 1,3, 1,5 ml ali de filtro para colocar na face, né? Então, teoricamente, se você colocar uma camada, esperar secar, colocar outra por cima, você está conseguindo colocar essa quantidade. E aí você vai adequar uma base que você já gosta do tom da sua pele. Ou usar o filtro com cor, mas aí já há mais dificuldade de você conseguir, até porque nos últimos anos até que houve uma melhora em relação aos tons, né? Sim. A gente tem alguns laboratórios, né, Guilherme, colocando aí tons para todos os fototipos, todas as tonalidades de pele. E aquela Com história certeza. dos 3 dedinhos, tipo, Você pode, teoricamente, colocar os 3 dedos. Só que quando você coloca os 3 dedos, você vai colocar os 3 dedos de uma vez. E aí acaba ficando um pouco mais oleoso. Tá? O que eu sempre digo para o paciente é que o ideal é que ele use um filtro que ele goste cosmeticamente, do sensorial, né? Porque não existe o melhor filtro. O melhor filtro é aquele que você usa corretamente, na quantidade e na frequência. Aí, se você colocar os 3 dedos, pelo menos para mim, né? Eu vou colocar, vai ficar tudo de uma vez, aquela branco, maçaroca, né? Se eu colocar em camadas,
coloca uma de forma uniforme, depois põe o outro, eu acho que fica melhor. O que você acha, Guilherme? É assim que você orienta? Como eu explico, eu tenho um vídeo que foi bastante compartilhado dos 3 dedos, assim, porque eu acho que é uma métrica que é fácil, rápida para Sim. todo mundo. E eu falo, mas não é para pegar e fazer assim, né? Porque é realmente difícil. Porque geralmente o pessoal faz assim. Exato, eu falo, passa uma, espalha, passa outra, espalha. Ou então usa a mão como uma palheta, né? E você vai colocando, pingando, passando e termina de passar, porque aí eu acho que fica bem mais fácil você espalhar mesmo. Sim. E é exatamente isso que você falou, assim, eu gosto muito dessa frase, né? O melhor protetor é aquele que você gosta e que você lembra de aplicar e que você pode utilizar, entendeu? Porque ruim mesmo é ficar sem a proteção solar. Uhum. Doutora Ana e doutor Guilherme, eu tenho uma dúvida que sempre me perturba. Eu sei da importância da hidratação da pele. Só que para aquelas pessoas que têm a pele oleosa, como que faz? Essa hidratação pode gerar Pode. mais acne? Não. Existem hidratantes. A pele oleosa significa que ela tem óleo, né? E o Certo. hidratante pode ser sem óleo. Então, você tem base hidratantes d'água, né? voltados para a pele oleosa. Quer falar um pouquinho, Guilherme? Concordo exatamente, né? A gente tem hoje uma gama variada de produtos que foram feitos assim e pensados justamente para os pacientes que têm um incômodo com oleosidade. Principalmente por quê? Porque quando a pessoa tem a pele oleosa ou a pele dela está oleosa, né, no caso, se ela passar um negócio que for um pouco mais oleoso, ela vai se sentir incomodada, mas é um incômodo, não é uma questão assim que vai fazer algum problema. E hoje em dia a gente tem assim diversas soluções de hidratantes que são realmente voltados para ter uma cosmética muito compatível assim, então pode usar tranquilo, não tem problema. Inclusive protetores também, né, que são Sim. oil free, né? Sim. Exatamente. Normalmente o paciente que tem pele oleosa, ele usa muitas vezes ativos para diminuir um pouco a produção da glândula sebácea, que irritam um pouco a pele, ressecam. E aí você usando o hidratante, tanto de manhã ou até imediatamente antes de você aplicar um produto à noite, você vai diminuir o potencial de irritação daquele medicamento. Sim. Exatamente. E tem um monte de doença de pele no qual o hidratante faz parte do tratamento. A gente tem acne, rosácea, dermatite atópica, né? Então você tem que hidratar, né? Psoríase, são doenças realmente que necessitam de muita hidratação. E quer falar um pouquinho de novidades em relação à acne? Eu acho que assim, a grande novidade que a gente teve foi a aprovação de um medicamento com um mecanismo de ação novo, uma coisa que não acontecia há pelo menos uns 40 anos. Então a gente tem um medicamento novo que é voltado justamente assim para aquelas pessoas que acham que a acne é só hormonal. A gente sabe que é uma doença multifatorial, mas ele diminui bastante o efeito dos hormônios masculinos na glândula sebácea. Pode ser usado por homens e mulheres, é um creme que você aplica no rosto 2 vezes por dia. E o legal é que ele foi testado mesmo em estudos assim com vários pacientes com uma forma muito rigorosa, que controlou-se a quantidade que era aplicada pelos pacientes, e mesmo assim todo mundo usou menos do que os pesquisadores queriam, e mesmo assim deu certo de uma forma bastante interessante. A gente aqui no Brasil consegue prescrever, embora tenham algumas limitações, principalmente porque não tem para comprar na farmácia. E cada vez mais a gente vê que tem muita pesquisa. Então, as grandes coisas hoje para acne são voltadas em relação a probióticos e o microbioma da sua pele, para você poder controlar melhor essa interação de bactérias e o seu sistema imunológico, para você tentar melhorar alguns conceitos de pele. Você tem bastante pesquisa ainda em termos de encontrar melhores retinoides que atuem de uma forma mais específica na pele e que diminuam os efeitos colaterais. A gente tem hoje, por exemplo, a adapaleno, a gente tem a própria tretinoína, que é um ativo que os dermatologistas gostam bastante, e teve mais recentemente o trifaroteno, que ainda não tem aqui no Brasil. E além disso, tem toda a questão, por exemplo, entrando um pouquinho na questão da novidade dos protetores solares, a gente sabe que tem bastante pesquisa, principalmente com proteção da luz visível. Então, como a Ana falou, a gente utiliza pigmento para proteger contra a luz visível que vem do sol, tá? Essa de celular, computador, televisão não tem força suficiente para manchar a sua pele. Agora, isso é interessante você falar. O efeito da luz visível natural, né, é muito mais nocivo, né? E as pessoas estão sempre muito preocupadas
preocupadas em se proteger da luz artificial. Só que você precisa de muitas horas em frente à luz, né, com muito estímulo para você estimular um pouco de pigmentação. Então não tem que ficar a paranoia de ficar protegida porque tem uma luzinha de celular, televisão, tá? Isso aí não vai causar uma pigmentação na pele. Bom Exato. saber isso. E a Eu gente acho que é legal a gente utiliza falar isso. e a gente utiliza a luz visível para efeitos terapêuticos. A gente faz Sim, tratamentos, por exemplo, com LED. sim, E hoje em dia você vê, assim, algumas empresas de cosméticos japoneses, eles estão tentando uma solução que, quando a gente para pensar, é bastante intrigante. Então, como é que eu separo os efeitos benéficos da luz visível contra os efeitos, assim, que são nocivos? E sim. nocivo, assim, que a luz visível faz é piorar manchas na pele, tá? Não faz cicatriz, não faz câncer, mas pode piorar manchas no mesmo produto. Então, o ideal deles é criar, por exemplo, um protetor solar que proteja contra a luz visível do espectro azul só, deixe passar o espectro vermelho e ainda proteja contra a radiação ultravioleta B. E provavelmente tem efeito mate, tem uns brilhos aí, uns glitters, umas coisas a mais que eles queiram colocar, mas esse é o grau, assim, de sofisticação que eles querem chegar. Os asiáticos sempre na frente, né? Sempre. Eles investem e perceberam que pesquisa e desenvolvimento, investir em ciência mesmo, traz bons frutos, porque o mercado japonês interpreta isso com bons olhos. Ele sabe que é um mercado competitivo, que quer novidade. E de onde que vem as novidades? As pessoas tiram da cabeça? Não, é trabalho duro, é pesquisa, muitas horas em cima da bancada desenvolvendo um produto para poder chegar na prateleira. Isso tem um custo. Hoje a gente tem empresas grandes de cosméticos, como por exemplo Shiseido, Kao, Pola, que investem assim em torno de 20%, 30% do faturamento total em pesquisa e desenvolvimento. São as que mais investem. Então, meninas, estamos chegando ao fim, né? Precisamos aqui finalizar por causa do tempo. O assunto é extremamente interessante, né? Mas a gente tem que marcar um outro programa para falar mais sobre isso. Tá? Vocês gostariam de finalizar com alguma dúvida ou deixar algum recado? Não, eu só queria tirar uma dúvida. Além da luz visível, também tem muitas pessoas que falam que ficar exposto ao calor, por exemplo, de um forno, de um fogão, estimula a produção de manchas também, principalmente daquelas pessoas que têm Melasma. melasma. Isso é verdade ou seria um mito? Fala aí um pouquinho, Guilherme. Olha, isso daí é verdade para essa parada que você falou do melasma. O melasma é uma condição que é inflamatória e tem muitos vasos antes de ser só uma mancha. E a gente sabe que vaso responde muito bem à radiação infravermelha, que é como o calor se apresenta na pele da gente. Então a gente fala para os pacientes que mesmo assim, porque o paciente fala, putz, fui à praia, coloquei burca, óculos escuros, 1 quilo de protetor solar e fiquei na sombra ali da praia só bebendo, cara, meu rabo de galo. Mas estava tipo 40 graus naquela sombra ali, você suando bastante, então tem um efeito considerável mas nocivo, né? Exatamente, para quem tem melasma, assim, tem um efeito mesmo. São patologias específicas. O mesmo acontece em dias nublados também, né? O dia nublado também tem que estar o tempo todo protegido, porque a radiação atravessa a nuvem, você tem reflexão na neve, por exemplo, você tem mais reflexão da luz, né? A altitude também influencia. Sim. Mas é isso então, Guilherme, quer finalizar? Eu Deixar queria uma mensagem? agradecer o convite de vocês de novo, acho que foi um momento muito esclarecedor para a gente poder falar a respeito da nossa dermatologia que é tão querida. E obrigado mesmo, assim, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Com certeza aproveitaram, né? Sim. Com certeza. Vamos esperar agora as dúvidas que o pessoal vai mandar depois. Bom, eu que agradeço a disponibilidade, eu sei que você é muito ocupado e vamos marcar depois um outro dia para a gente discutir mais coisas. Obrigada, Guilherme. Com certeza. Obrigada, Iris. Obrigada, Tainá. Tainá. Foi um convite muito, muito prazeroso estar aqui com você. Muito Então, obrigada, gente, mais uma questão de pele aí para vocês ouvirem ou assistirem. Estamos aqui aguardando sugestão de temas. Estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Instagram. E eu aguardo, então, as dúvidas. Vai ser um prazer responder vocês. Até o próximo episódio.